pessoal, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Plástica Sem Medo e hoje a gente está recebendo a doutora Carolina, uma mastologista. Doutora, seja bem-vinda, quero que você se apresente aí para o pessoal te conhecer. Suelen, primeiramente gostaria de agradecer o convite, é uma honra estar aqui conversando com você. Eu sou médica mastologista, trabalho no Hospital Paulistano, em São Paulo, e atualmente o meu foco é tratamento do câncer de mama e as outras doenças benignas da mama. É um assunto aí que causa medo em toda mulher, né? E eu vou começar com uma pergunta aqui que eu acho que é a pergunta de um monte de paciente. Toda mulher tem risco de ter o câncer ou só aquelas que têm uma história familiar ali da avó, da mãe? Suelen, essa pergunta é muito interessante e acho que é o maior mito em relação ao câncer de mama. Muitas mulheres acreditam que elas não vão ter, não vão desenvolver o câncer de mama porque ninguém da família teve a doença. E, na verdade, o maior risco da gente ter câncer de mama é pelo fato de sermos mulheres. Esse é o maior fator de risco que a gente tem. Então, todas nós temos o risco de desenvolver câncer de mama. E aquele câncer que a gente chama de hereditário, que a gente herda dos genes com alguma alteração genética dos nossos pais, na verdade, é a minoria. Só 5 a 10% dos casos de câncer de mama são os cânceres hereditários. A grande maioria são cânceres esporádicos, que podem acontecer com qualquer mulher. Então, todas nós devemos nos cuidar. Nossa, eu acho que vai ser bem interessante essa informação, porque é como você falou, né? É um mito muito grande, a minha avó teve, eu vou ter, quando na verdade tem uma baixa, né, prevalência, né? 5%. E como que faz o rastreamento, né, desse câncer? Então, quando a gente fala em rastreamento, o que que é rastrear um câncer? É você fazer um exame que acha aquela lesão antes dele manifestar sintomas. Isso é um câncer pequeno. E o rastreamento do câncer de mama é muito importante, porque se a gente acha o câncer com menos de 2 centímetros, as taxas de cura são altíssimas, podem chegar aí a 90, 95%. Então, o objetivo é encontrar o câncer logo no início. O rastreamento do câncer de mama, ele é indicado a partir dos 40 anos e a gente faz com mamografia todo ano. É claro que a gente tem que individualizar. Algumas mulheres vão ter que começar esse rastreamento antes. Então, por exemplo, uma paciente que teve uma mãe que teve câncer de mama numa idade muito precoce, às vezes aos 35 anos, ela vai ter que começar o rastreamento antes. Mas, em geral, para a população geral, a gente começa a partir dos 40 anos com a mamografia. E quais são os exames mais indicados, né? Nós temos aí a ressonância, nós temos a mamografia, nós temos o ultrassom. Gera bastante dúvida, né, em qual é o melhor. Existe isso? Quais são os mais indicados? Então, existe muita dúvida, e esses pacientes perguntam bem. Não é que existe um exame melhor do que o outro, existe uma indicação para cada exame. Então, por exemplo, no caso, a gente quer estudar um implante mamário, por exemplo, a gente quer ver se esse implante tem alguma ruptura, algum extravasamento de silicone. O melhor exame é a ressonância magnética. Se a gente quer avaliar uma mama de uma paciente jovem, às vezes uma paciente de 25 anos que apresentou uma lesão palpável, o exame mais indicado é o ultrassom de mamas. Uma paciente que tem, às vezes, 50 anos, mas tem uma mama que a gente chama de densa, que é uma mama ainda com muita glândula, que é a parte funcional daquela mama, que é a parte que produz o leite, a gente tem que complementar a mamografia com o ultrassom, por exemplo. Mas a gente sabe que o exame que causa a redução da mortalidade na população, isso é, quando a gente utiliza aquele exame Em para todas geral. as mulheres, é a mamografia. Ela reduz, em geral, a mortalidade do câncer de mama em 30%. Isso é, 30% das mulheres deixam de vir a falecer da doença quando a gente utiliza a mamografia. Nossa, é uma taxa grande, né? Sim. E muitas vezes, né, não se liga muito para esse exame mamografia. Fala um pouquinho da classificação BIRADS, porque o paciente faz o exame e aí ela lê, e aí ela busca ali na internet, e aí fica com mais medo ainda. Faz aí um resumão para gente. Então, a classificação BIRADS, o que que é isso? Foi uma padronização internacional dos laudos dos exames de mama. O que é, assim, por exemplo, eu pego um exame do Japão, eu não falo japonês, mas eu olho lá o BIRADS, eu sei exatamente o que quer dizer.
qual que é o risco daquela mulher desenvolver câncer de mama, daquela lesão representar um câncer de mama. Então, o BIRADS, ele é dividido em categorias 1 e 2, que significa exame normal, então não tem lesão com risco de ser câncer de mama naquele exame. Existem as lesões BIRADS 3, que são lesões provavelmente benignas, isso é, a chance de ser câncer é menor do que 2%, e existem as lesões BIRADS 4 e 5. A partir da categoria 4, aquela lesão deve ser investigada com biópsia. A gente precisa de uma amostra daquela lesão, daquele nódulo, daquelas calcificações, para a gente saber se aquilo é uma lesão benigna ou é um câncer. É importante a população se atentar a essa classificação e não buscar informações, né? Sempre ir no mastologista para que Sim. possa ter essa explicação mais clara. E como que a gente trata o câncer de mama? Como que funciona esse tratamento? O tratamento evoluiu muito nas últimas décadas, tanto o tratamento cirúrgico quanto o tratamento que a gente chama de sistêmico, questão de medicações, quimioterapia. Antigamente, então antes da década de 80, a gente tinha que fazer mastectomia, que é a retirada completa da mama para todo mundo. E hoje em dia a gente sabe que não é assim a realidade. A gente tem o tratamento conservador, que é a gente retirar a lesão com margens de segurança, então a gente tira um pedacinho da mama, associada à radioterapia, e a gente tem as mastectomias também, que são a retirada da mama, mas a gente tem a possibilidade da reconstrução no mesmo ato. Então, você já faz na mesma cirurgia a retirada da mama e faz a reconstrução, ou com um implante, ou com algum outro tecido, às vezes a gente leva músculo, pele de outros lugares, mas a gente já consegue fazer a reconstrução. A gente só não faz quando a lesão é tão volumosa que não permite, ou a gente tem alguma contraindicação clínica, uma paciente que às vezes não toleraria uma cirurgia maior por conta de alguma comorbidade, alguma doença que ela tem. Mas, em geral, a gente já faz a reconstrução. Eu acho que é uma dúvida de muita gente, se consegue fazer a reconstrução ali no mesmo momento, né? Então, a gente consegue eliminar, né? Vocês eliminam o câncer e, ao mesmo tempo, reconstrói aquela mama. A gente vê muito isso, às vezes a gente trabalha junto com isso. A dúvida que eu mais recebi é: todo nódulo de mama é câncer? Essa é uma dúvida muito comum e é importante falarmos sobre isso, porque às vezes a mulher está lá fazendo o autoexame, ela sente um nódulo, ela entra em desespero. Ela já pensa, estou com câncer. E na verdade não é isso. A maioria das lesões são benignas. Mas a gente tem que investigar. Apareceu qualquer alteração na mama, seja nódulo palpável, seja saída de secreção pelo mamilo de forma espontânea, que a gente chama de descarga papilar, seja alterações de pele na mama também, alteração do mamilo, descamação da areola, a gente tem que investigar. Mas, sentir uma alteração não quer dizer que você está com câncer, quer dizer que você precisa procurar um especialista para entender o que está acontecendo. Nós temos outras doenças relacionadas, né? Sim, temos os nódulos benignos, que são os fibroadenomas, temos os cistos. Cistos são bolinhas de água, acúmulo de secreção na mama, que é benigno, não causa mal algum, mas às vezes a mulher sente aquela alteração e fica muito preocupada. Sim. Essa paciente que tem, por exemplo, esse nódulo, ela consegue fazer uma cirurgia estética, colocar o implante? Então, sempre quando a paciente tem um nódulo, a gente tem que investigar. Por exemplo, nódulos benignos, que têm todas as características benignas e que estão estáveis por 2 a 3 anos, eles são nódulos que não apresentam risco de ter câncer de mama, de desenvolver um câncer. Então, uma paciente que tem um nódulo desse, que já caiu para a categoria BIRADS 2, que a gente falou previamente, ela pode sim fazer uma cirurgia, não tem nenhum problema. Agora, uma mulher que está se preparando para fazer uma cirurgia estética e a gente observa uma alteração no exame dela, a gente tem que investigar. Alguns casos a gente vai ter que biopsiar, alguns casos a gente vai ter que acompanhar para avaliar a estabilidade dessa lesão. Agora eu vou para uma polêmica grande sobre, né, os implantes, aí, o silicone. O aumento de mama, né, essa cirurgia de colocação do implante, causa câncer? O câncer de mama se chama carcinoma. A gente sabe que até o momento, nenhum estudo demonstrou associação de carcinoma de mama com a cirurgia estética, com o
a mamoplastia de aumento, o silicone. Essa relação não existe. O que pode acontecer, na verdade, quando a mulher faz uma mamoplastia de aumento, quando ela for fazer o rastreamento, ela pode fazer a mamografia normalmente, não tem problema, mas em alguns casos a gente já tem que complementar com uma ultrassonografia, porque às vezes pode prejudicar um pouco o posicionamento, dificultar um pouco o posicionamento na mamografia. E ela vai ter que fazer um maior número de incidências, isso vai ter que fazer o maior número de chapas lá na mamografia para a gente conseguir avaliar aquela mama toda. Mas com carcinoma não existe essa relação. Tá, eu vou pedir para você enumerar para a gente aí os principais sintomas que a mulher ela tem que se atentar, né? Muitas vezes a gente está na correria do dia a dia, filho, marido, trabalho, e a gente não se atenta, né? A gente sabe que a gente faz muitas atividades ao mesmo tempo. Então, quais são os sintomas que a gente precisa prestar atenção mesmo? Então, o primeiro sintoma, que é o que a gente mais fala, é a questão do nódulo. Qualquer lesão, qualquer massa palpável na mama, a gente tem que avaliar. Então, sentir um carocinho, tanto na mama quanto na axila, tem que procurar um médico. Outro sintoma muito importante é o que eu falei da descarga papilar. É a saída de secreção do mamilo, mas de forma espontânea. Porque algumas pacientes ficam preocupadas e apertam o mamilo, ficam estimulando. Se você estimula o seu mamilo, vai sair secreção. A função da mama é produzir secreção. Então, se ela é estimulada, ela vai produzir. Mas a secreção que preocupa é que sai sozinha. Então, o que a gente fala, às vezes suja a camisola, suja o sutiã, principalmente se essa secreção for sangue ou se ela for uma água transparente, como se fosse uma água de torneira, tá? A secreção que às vezes marronzinha, esverdeada, essa secreção é fisiológica. Outra alteração são alterações na pele. Então, por exemplo, uma retração de pele, quando a pele começa a afundar, e isso pode ser um sinal de câncer. Alterações no mamilo, o mamilo começa a afundar, ele entra para dentro, você não consegue exteriorizar. Isso deve ser investigado. Existem causas benignas? Existem, mas a gente tem que descartar um câncer. Alterações de cor da pele, textura, uma pele que fica enrugada, uma pele que fica como se fosse uma casca de laranja. Isso tudo é sinal de alerta para a gente. A mulher tem que procurar auxílio. É nada como se observar, pessoal. A gente tem que ter esse cuidado. Ninguém pode ter por nós, a gente precisa fazer o autoexame, né? Eu sei que muitas pacientes não fazem, muitas mulheres não fazem, mas é um exame que muitas vezes salva, né? Muitas Sim. vidas aí. A gente viu um tempo atrás né, aquela história da Angelina Jolie que retirou as glândulas mamárias. Como é que foi essa história? Explica pra gente por que que ela tomou essa atitude. É uma atitude que a paciente pode tomar? O caso da Angelina Jolie é muito interessante do ponto de vista médico. O que que acontece? A avó e a mãe dela tiveram câncer numa idade muito precoce. E a mãe veio a falecer da doença. Então, ela procurou ajuda médica para entender o que estava acontecendo. E ela fez aquela pesquisa genética e evidenciou uma mutação no gene BRCA. Essa mutação aumenta muito o risco dela desenvolver câncer de mama e de ovário ao longo da vida. Então, pode chegar até 90% de risco de desenvolver câncer. Sim. Então, o que que ela optou em fazer? Em retirar as mamas de forma profilática, isso é, antes que desenvolvesse um câncer, ela retirou as mamas e fez a reconstrução. Isso é eficaz para todas as mulheres? Não. É eficaz para quem tem as mutações patogênicas, como BRCA, a mutação do gene TP53, que é a síndrome de Li-Fraumeni, que a gente tem aqui no Brasil, mas isso não reduz o risco de uma mulher que não tem a mutação de desenvolver o câncer. Primeiro porque fazer a mastectomia não anula, não zera o seu risco de ter câncer. Reduz o risco, mas não anula. E a gente sabe que fazer a mastectomia com a reconstrução, por mais que o cirurgião tenha tomado todos os cuidados, existem algumas complicações que podem acontecer. Então, existe o risco de extrusão da prótese, existe o risco de infecção da prótese. Tem algumas mulheres que sentem a diferença de temperatura de uma mama que não operou com a mama que fez a mastectomia. Então, a gente tem que pensar nisso tudo, na qualidade de vida da mulher. A gente tem que levar isso tudo em consideração.
Mas nessas pacientes que têm essa mutação patogênica, elas têm indicação, sim, se elas desejarem, de fazer a mastectomia profilática. Doutora, eu queria te agradecer. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer a dúvida de muita paciente. Te agradecer aí por ter participado, por esclarecer esses assuntos aí que nos causam medo, mas que a gente precisa falar, que a gente precisa buscar atendimento. Eu quero que você deixe o seu Instagram, o seu telefone para as pacientes te procurarem, para terem esse acompanhamento. Pode falar para a gente o seu Instagram, o seu Eu telefone. não sei de cor. Não, Pausa! pessoal, Peraí, eu fiz a doutora. eu vou deixar Dá o uma editada Instagram aí, viu, da Gabriela? doutora no copy lá, nos nossos comentários. Eu vou deixar o Instagram da doutora, o telefone, para que vocês agendem consulta. É muito importante, pessoal, buscar tratamento, é muito importante o autoexame. Eu queria que você deixasse as considerações finais. Eu acho que é muito importante, hoje em dia, a gente cuidar da nossa saúde. Nós temos que cuidar de nós mesmas. Então, não deixe de ir ao ginecologista. Tem que ir ao ginecologista todo ano, fazer o controle da mama, rastreamento do câncer de mama salva vidas. A gente sabe que aqui no Brasil as taxas de rastreamento são baixas, rodam em torno de 30%. O ideal é a gente fazer pelo menos 70% de rastreamento na população. E a gente ainda tem, infelizmente, uma taxa alta de mortalidade. Isso é, muitas mulheres vêm a falecer do câncer de mama. E a gente sabe que a gente consegue mudar essa realidade. Se a gente se cuidar, se a gente, cada uma se proteger, passe essa informação para todas as mulheres, converse com sua mãe, com irmãs, vizinhas, amigas, porque quanto mais pessoas receberem essa informação, mais a gente consegue controlar e combater o câncer de mama. Ótimo, doutora. Obrigada. Pessoal, a gente encerra aqui mais um episódio do Plástica Sem Medo. Continue nos acompanhando.